Eu sei que 27,5% meu imposto de renda é caro. Eu sei, e se subir 1 ponto percentual eu vou gritar. Mas e se eu criar uma contribuição? Que eu não sei nem para que é, não sei nem qual é o nome. Aí eu boto um outro nome, boto uma outra alíquota, e aí a gente cria uma forma de cobrar sem que as pessoas reajam. Tem uma frase do ministro do Napoleão, ministro seria o nosso posto Ipiranga, lá na França, no século XVIII. Ele disse que a arte de tributar é o jeito de tirar o maior número de penas de um ganso sem fazer ele gritar. E é mais ou menos a resposta que eu acabei de dizer. Sim. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado, o Fábio Schink, estrategista junto comigo e host comigo desse programa. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado, Christian. Somos estrategistas digitais, estamos aí gravando mais um podcast nesse lugar incrível que a gente já vai dizer para vocês onde a gente está. E com um cara sensacional na nossa frente, um doutor, um professor, várias coisas aí, e ele vai nos explicar também quem ele é, né? Porque é gigante. Ederson Porto, que é doutor, professor na universidades URGS e Unicinos e advogado também tributarista. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. Esse bate-papo aí vai ser divertido. Vai ser divertido. Tu acha que falar sobre tributação é divertido? Eu aprendi a achar graça, sabe? Eu aprendi a achar graça da tributação, muito embora o contribuinte ele sempre chore, né? Por isso que a gente colocou uma cervejinha na mesa, né? Para dar uma aliviada no conteúdo e vamos aprender. Galera, nós vamos falar sobre esse assunto que é meio cabeludo, que é meio, né? Talvez distante de muita gente, a galera não quer nem saber, mas a gente vai trazer isso de uma forma muito leve, porque o Ederson aqui é doutor no assunto e vai explicar pra gente umas coisas bem legais, assim, pra gente aprender um pouquinho mais, que eu acho que é super importante. Ederson, te apresenta pra galera. Os pessoas precisam te conhecer, tá? Só que assim, tem uma brincadeirinha que a gente faz. Tu tem que se apresentar falando 5 características tuas, né? 5 coisas tuas, pode ser profissionais, pessoais, só que uma dessas 5 tem que ser mentira. E a gente vai adivinhar qual que é. Tá certo. E a gente já é crânio nisso, a gente nunca errou. A gente nunca errou, né, Fábio? Bah, olha só, vamos lá. Vamos fazer a apresentação com 5 características, sendo uma mentirosa. Então, eu sou porto-alegrense, nascido em Porto Alegre, criado em Porto Alegre, fiz a minha carreira toda na capital do Rio Grande do Sul. Dediquei a vida na pesquisa do direito, estudei direito, né? Me formei e depois fiz a formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado, fazendo pós-doutorado em Berkeley, e me especializei na área da tributação, né? Que é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Sou colorado, torcedor do Internacional. Colorado. Erramos na escola. E dentre outras características, posso citar também aqui a formação em dança de salão, que é uma habilidade aí. E também outra característica que eu posso citar aqui é uma habilidade com a cozinha, pilotando lá um churrasco, uma janta. Olha só. Então eu acho que eu falei assim. De mão cheia. Cara, vai, Fábio. Não vai deixar alguém vai me chutar, né? Você tá com a mesa na cabeça, né? Então tá, então eu acho que é dança de salão. Tu acha que essa acho é uma que ele mentira? nunca não sabe nem, acho que, não sabe nem o que é salão, muito menos que é dança. Pé de valsa. Acho que não. Cara, eu acho que é essa aí ou a questão do... Tá, tem que chutar uma. Do churrasco ali, coisa. Cozinha. Pois é. Tá, chuta uma. 3, 2, 1. Eu acho que é a cozinha. E o Fábio acha que é o salão. Acertou o Fábio. Vamos, time! Não é um pé de valsa. Não, é que na verdade eu ia falar uma parte dessa história é verdadeira, porque na infância eu participei de CTG e dançava. Sim. Então, mas isso ficou lá na infância, e dança de salão definitivamente não é... E a dança não é o meu forte. Mas o Fábio acertou. A cozinha eu gosto. Boa, é verdade. Tu é mais do churrasco mesmo? Ou churrasco é o mais frequente, né? Mas eu me aventuro a fazer umas coisas, umas inovações meio cientista, maluco. Tipo o quê?
Esses dias a gente resolveu fazer... Era vieira. Como é que faz? Não, o mais divertido foi fazer lagosta. Como é que se prepara uma lagosta? Eu comprei o bicho inteiro. Eu não sabia como fazer. E aí eu fui lá, mexer em vídeo do YouTube, tentando achar como é que se prepara uma lagosta. Minha esposa ficou horrorizada, né? As crianças apavoradas com aquele bicho enorme. Tamanho grande, né? E inteiro, né? Ali inteiraço, na panela. inteiraço. Eu não sabia nem cortar a lagosta. E deu certo? E deu certo. Mais ou menos. Como não? Melhor comprar pronto no iFood. Não vale o trabalho. Não vale o trabalho, não. Tem alguns pratos que são legais e tal, mas dá trabalho, né? Tem um prato que eu sempre quis fazer, eu nunca fiz, que é o Beef Wellington. É verdade. Já fez esse? Não, não Beef fiz. Mas é famoso? O que é o Beef Wellington? Beef Wellington é um bife que é... Nem tu sabe. É a carne, não, ele é, como é que é? Com massa folhada, envelopado com massa folhada, assim. Então ele vai tipo não é a parmegiana, mas vai um queijo, acho que vai, não sei se vai presunto, uma coisa dentro parece e tal. pão, assim. E aí vai toda uma massa folhada ao redor. Sensacional. Cara, sensacional, isso eu tenho que fazer. Vamos puxar um brinde, então. Vamos puxar um brinde. Onde estamos hoje? Christian, onde é que estamos hoje? Estamos aqui na Sarras Tap Room, em Novo Hamburgo, tomando essa cerveja especial deles próprios. Prost. Então, Prost. Boa, bem demais. Então a gente está nesse lugar aqui que é fantástico, sempre muito bem recebido. Um abraço para a galera da Sarras. Sarras. É demais. Sensacional. Um abraço para toda essa equipe aqui. E o segundo mais brinde, brinde, né? Mais um brinde. O segundo brinde a quem? Ao nosso querido Tobias. Vamos, Tobias, tá sempre atrás das câmeras ali, ó. Que tá lá atrás. Obrigado, e dá vida a tudo isso aqui, faz tudo isso aqui acontecer. Muito obrigado, Tobias. Deixa eu puxar um assuntinho aqui. Pós em Berkeley, é isso mesmo? Que foi eu achei essa que vocês iam dizer que era mentira. Confesso que eu fiz um asterisco aqui, porque eu pensei, tá muito específico, né? Pós em Berkeley, tá. Mas o que foi? Como é que aconteceu? Essa aí foi uma história interessante. Durante a trajetória de formação, eu sempre alimentei o sonho de estudar fora. Só que a minha família não é do direito, em que pese o meu sócio seja Porto, e muitas pessoas associam o meu sócio sendo meu pai. Ele é mais famoso, mais conhecido, enfim, mas não temos nenhum parentesco. A minha família realmente não... E eu tive que me virar, né? Trabalhar, então o sonho de morar fora e viver estudando ficou na gaveta. Mas aí surgiu, depois de terminado o doutorado, que seria a última etapa, o mundo acadêmico trouxe mais um degrau, criaram. Depois do doutorado tem um pós-doutorado. Isso foi em que ano? Nunca acaba. Isso foi em 2018. 2018. E aí, mas o doutorado foi concluído em 2016, e aí eu fiquei pensando, vou fazer. E aí surgiu uma oportunidade, um colega da Unicinos que já tinha feito, deu o caminho, ensinou... agradeço aí Delton, colega da Unicinos, que já tinha dado a trilha de como fazer, e isso viabilizou contatos. Eu tive os contatos para fazer a aplicação lá e consegui estudar e ficar um período, não como eu gostaria, né, mas um período lá estudando em Berkeley, e dali surgiu um livro que é uma obra bastante comentada pelo pessoal, que é O Direito das Startups. Legal, então, olha só. É o Vale do Silício, né? Califórnia, o lugar da inovação, das empresas de inovação. Eu fui lá e, eu tenho que aprender com os caras e vou trazer para o Brasil essa expertise, ao menos para o direito, né? Que é a minha área. Então, foi mais ou menos esse o trabalho de pesquisa, de ir lá, ir a campo, conhecer, estudar e trazer para cá essas ideias e transformar isso em livro. E aí transformei em dos livros o Manual Jurídico das Startups. Pós-doc em Berkeley. Cara, isso é fantástico. Isso é muito bom, né? Porque, assim, quantas vezes esse conhecimento acadêmico ele fica mais engavetado, assim, ou acesso só para a academia, né? E aí, quando consegue gerar um material desses, assim, e abre, isso é sensacional. Esse tem sido o meu foco, sabe? Alguns colegas focam muito para dentro, né? Como tu falou, de pesquisar para os colegas lerem. E eu tenho pensado em escrever para fora da bolha. E fazer com que outras pessoas leiam meu trabalho e não somente o público do direito. Então, esse tem sido o meu desafio, comunicar com pessoas que são de fora do direito e ver se desperta o interesse nelas, né? Legal. Esse tem sido o meu... Tu falou que tua família não tem ninguém do direito, né? Por que isso nasceu dentro de ti? Qual que foi essa vontade? Cara, tem uma história interessante. A gente falava de falar sobre histórias, eu já vou contar a primeira. Uma história interessante. Respondendo objetivamente a pergunta, não sei te dizer o porquê.
Não tem ninguém no direito na minha família, nem na parte materna, nem na parte paterna, não tem ninguém. Mas eu sempre estudei em escola pública a vida toda. E aí, numa escola pública lá de Porto Alegre, uma comunidade bem humilde, vou dizer assim, não é pobre, mas humilde. Sabe aquelas fotinhos que a criança tira com os livros lá, a formatura do jardim de infância? Sim. Tá. Eu tirei uma dessas fotos, tenho ela até hoje, essa fotinho lá, e eu tô aqui, criança, tinha um cabelinho Paulo Nunes, para tirar a foto, e na mesa tinham vários livros. A gente tem essa foto, sabia? A gente consegue colocar aqui na... Vamos botar na edição aí a foto. Vamos largar aqui em cima da tela, vai, Fábio. Vai ter ideia. Aí, essa fotinho ali, tirei a foto, isso eu tinha 6, 7 anos, esqueci da foto. Aí, vou me formar em Direito, e a comissão de formatura pede uma foto de infância. Ih, lá veio. Eu falei com a minha mãe, que foto? Eu acho que essa foto aqui, quando tu tirou a fotinho com livros, tem a ver com a faculdade, leva para a comissão. Eu levei para a comissão, até então eu não tinha me dado conta. E a comissão olha a foto. Cara, mas tu estudava tributário no jardim. Tinha um livro de tributário. Eu não acredito. No jardim de infância. E aí vem o gancho, né? Vocês falaram, a família. Não tem ninguém da família, é uma escola simples, de um bairro simples. Pegaram para só fazer figuração. Sim. Um livro, e casualmente o livro é de tributário. Tava lá, 1986. Olha só, tava escrito. Tava escrito nas estrelas. Quem acredita aí. Quem acredita tá aí, né? Já tava lá. Mas é legal porque normalmente na área do direito, normalmente tem um gancho, assim, né? De alguém que incentivou muito, porque ou é da área, né? Ou às vezes tem um parente, alguma coisa. Assim como tem na área da medicina, também bastante isso, então isso é bem comum. Eu lembro das graduações de direito, que sempre que nos vai ao palco, e agora vem receber aqui o pai, a mãe, o avô e tal. Vai lá entregar. No direito é muito comum isso acontecer, né? Nas outras profissões, às vezes engenharia tu vê bastante também, mas direito chama atenção que tem bastante. É verdade. É verdade. E eu vi isso com vários colegas, né? Vários colegas, ele é o filho do fulano, é a filha da Beltrano, enfim. Não, meu pai não tem nada a ver com direito, minha mãe também não, então fui trilhar meu próprio caminho. E esse caminho foi construído meio que em erros e acertos, né? Muito na empiria. Sim. E não era aquela coisa assim, às vezes tem umas pessoas que são obstinadas, assim, é isso, eu vou fazer isso e já tem tudo traçado, assim, né? Não foi assim. Não foi assim. Eu tenho essa característica de ser obstinado, de querer perseguir um objetivo, mas confesso que durante a graduação não tinha essa clareza. Do meio para o final começou a clarear, e aí lá no final, sim. Aí ficou muito certo. Sim. O que eu queria fazer e onde é que eu queria chegar. Legal. Mas isso lá no final, né? Sim, foi uma construção. E como é que funciona a graduação para tu ser advogado tributarista? Tu primeiro se forma em Direito? Exatamente. Precisa da tua carteira em OAB? Exatamente. Faz a prova e aí tu começa uma especialização em tributarismo. Aí é o seguinte, você, assim como na medicina, o médico se forma em medicina, ele é um generalista, né? Sim. Ele pode atuar em qualquer área. No direito é a mesma coisa. Se formou em direito, ele pode atuar em qualquer área. Não há nenhuma obrigação ou exigência para que você tenha que fazer alguma especialização. O que acontece? O Brasil é um dos países mais complexos do mundo em matéria de tributação. Muito. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vocês vão, Christian? Nós vamos ter que tocar nesse assunto aí. Então, o sujeito que vai querer encarar esse desafio, ele tem que estar com boa disposição. Sim. E tem que ter um mínimo de preparo, que pode ser obtido de várias formas. Não só via a formação tradicional, né, de uma faculdade, formação. Tu pode... E conheço muitos advogados muito bons na área que não tem nenhuma titulação além do diploma de bacharel. Conheço muitos bons advogados, porque aprenderam com a prática, né? Foram lá... Foram aos poucos entrando. No hands-on, botar a mão na massa. Legal. E essa parte do mestrado, doutorado, de seguir estudando, isso aí também não tinha certo. Isso foi vindo, assim. Não tinha clareza foi também. Essa vontade. A minha família, se tem alguma vocação assim, que eu herdei, é que minha mãe, minhas tias são professoras do ensino fundamental, professoras da rede pública, e então assim, o magistério era alguma coisa que eu admirava. Eu não tinha clareza que eu queria ser professor.
Aí eu fiz a faculdade, depois brotou, não, mas isso eu também gosto. E aí veio a carreira acadêmica, que serve muito mais para isso do que para a advocacia em si, né? A advocacia em si, ela não depende da titulação. E como eu disse, né, tem muitos profissionais excelentes que não têm título de pós-graduação. Mas o magistério, assim, a docência, que é algo que me apaixona e que eu gosto muito, isso veio já na metade da faculdade, admirando alguns professores, olhando algumas inspirações. Foi daí pegando sim, gostinho, assim. aí fui gostando. Seja isso. Isso aí me desperta o interesse, isso aí eu quero fazer. Tocou num ponto interessante, né? Que às vezes a gente se apaixona por uma área por causa das referências que tu tem naquela área, né? Eu tive bons professores de matemática, por isso hoje eu gosto de matemática. Assim como eu odeio história, porque eu tive péssimos professores de história. E agora traz mais um exemplo, assim, que sem querer foi isso, né? Foi isso que te chamou a atenção. Professores... Sem dúvida. O professor, ele marca pro bem e pro mal. Eu tenho professores que me fizeram detestar algumas matérias. E tenho professores que me fizeram me apaixonar e pegar gosto por várias coisas, dentre elas a docência. Acho que no cursinho foi a primeira vez, agora tentando lembrar na memória, assim, os professores de cursinho têm muito talento, né? Sim. Aquele domínio de palco, é meio teatral. E aí eu queria ser engraçado que nem eles. Queria dar uma aula, assim. Queria dar uma aula como eles. Engraçado. Naquele momento ali, eu acho que me despertou. E tenho boas lembranças de professores que me inspiraram. Encontrei casualmente num evento um dos professores do cursinho e falei para ele: cara, tu me inspirou a seguir a docência. Hoje eu sou professor universitário muito graças à tua performance. Sim. Imagina coisa boa, cara, ouvir isso, né? O professor, assim, quando ouve isso de alguém inspirado um em ti, aluno, assim, é sensacional. Exato. Eu fico muito feliz quando eu encontro ex-alunos meus dizendo isso, que eu servi de inspiração para alguma coisa. Sim. Nem que seja para tomar cerveja. Alguém já te falou isso, para Christian? fazer um bom churrasco. Alguém já te falou isso? Já me falaram. Ah, sério? Já ouvi? Tu também, Tobias? Inspiração. Já te falaram que se inspiraram em ti? Só eu que sou um bosta, então. Que legal. Você tá precisando ser um pouco mais de inspiração. Vocês são tudo mais velho que eu, né? Eu tenho aí pelo menos... O Tobias é 2 anos mais velho que eu, tem pelo menos 2 anos aí pra atingir esse patamar de ser inspirado. O que a gente quer saber é o seguinte: o que faz um advogado tributarista? Porque isso aqui fica muito também, assim... Talvez tem pessoas que nem sabiam, sabe? Que é uma função da advocacia ir para essa área tributária, ou porque fica muito também vinculado à parte de contabilidade, sabe? Então, clareia pra gente, assim, o que faz um advogado tributarista. Deixa eu te usar para explicar isso, usar uma metáfora aqui. Imagina tu chegando na Índia, em Mumbai, e tu desce ali no centro, aquele vaca, os tuk-tuk, aquela loucura, e aqueles carros, cada um indo para um lado, e tu tá naquele lugar assim, e agora? O que eu faço? O guia lá na Índia é mais ou menos o tributarista para o empresário. Ele vai te tirar da confusão. Aquilo é uma confusão, tu não entende muito bem para onde ir, e o tributarista consegue andar naquela confusão e saber muito o atalho, o caminho, o jeito certo de fazer as coisas, e ele vai te ajudar nisso. Que não necessariamente é o que muitas pessoas associam, né, de litigar, de ir para a justiça, para o judiciário. Não necessariamente, até pode ser isso, mas também tu conseguir encontrar soluções que não passam pelo judiciário, que pode ser a forma de constituir a empresa, a forma de escolher o regime de tributação, a melhor forma de fazer o negócio. Às vezes tu está imaginando que vai ser mais vantajoso fazer por um caminho, e o advogado tributarista pode te ensinar e te explicar que um outro caminho ele é mais vantajoso, mais interessante. Então, eu compararia o advogado tributarista com esse guia no caos. Uma boa analogia. Ele vai te conseguir te tirar do caos. caos. Pega pela mão e faz assim, vamos desviar daqui das vacas, dos tuk-tuk, e vamos... Exatamente. No México, eu não estive no México, mas dizem que também é a mesma confusão. Imagina tu no centro da cidade do México, a loucura lá, aí vem um guia, te pega pela mão. Não, vai por aqui. Vai te poupar tempo, dinheiro, evitar ir perder. E tu tocou num ponto interessante, porque a gente ouve falar em advogado, já pensou em processo aqui, né? Assim, o advogado tributarista é o cara que vai meter no pau lá para pegar alguma coisa de erro na parte tributária. Você vê um preconceito nosso, né?
Não, mas assim, em parte, eu vou dizer que os meus colegas ajudam a criar essa imagem. Em parte, eles ajudam a criar. Porque, vamos lá, o que a gente aprende muitos anos, 5 anos de faculdade? Você é o profissional que vai cuidar da doença. Então, tem que ter alguém doente, sim, a doença, e o tratamento dessa doença é ir para o judiciário. A gente aprendeu durante 5 anos. Então, o que essas pessoas fazem? Vão repetir o que aprenderam. Então, qualquer tipo de solução tem que passar pelo judiciário. Qualquer tipo de trabalho que eu vou te oferecer vai ter que passar pelo judiciário. E não é verdade. Isso não é verdade. E dá para atuar, dá para ser um bom profissional sem nunca pisar no judiciário. E conheço vários profissionais que têm muito sucesso profissional, ajudam muitos empresários apenas com a sabedoria, a experiência, a orientação de ser aquele guia de dizer o caminho. Olha, vai por ali. Esse vai por ali te economiza alguns milhões de reais, dependendo da operação que a gente está falando. Essa confusão, ela vem da onde? Porque eu sempre penso no empresário... Bom, a gente lida com muitos empresários na nossa vida profissional também, lidando com marketing, né? De pessoas que têm uma super ideia e aí, vamos trazer para o nosso exemplo. Eu quero trabalhar com marketing digital porque eu gosto de mexer em Google, mexer em Facebook. Então, eu vou vou abrir uma empresa. Mas aí tu abre a empresa e aí começa todas as outras confusões que não estão relacionadas a desempenhar aquele papel de marqueteiro, né? Que é todo outro papel mais... que eu diria que é mais chato, né? Mas aí é uma visão minha, né? Não é o que eu quero fazer, mas enfim. Ali está a confusão. Ali está a confusão. E essa confusão, ela é muito uma criação nossa, né? A gente tem várias razões para explicar isso, porque o Brasil é assim. Tem várias explicações, mas é uma criação nossa. Porque, assim, o empreender, o ser empresário é difícil em qualquer lugar do mundo. Se você é um publicitário nos Estados Unidos, no Israel, na China, enfim, tu vai ter a dificuldade de conquistar clientes, fazer um bom trabalho, enfim. A dificuldade do empreender é igual em todos os lugares do mundo. O que não deveria ser complicado é isso que tu está apontando, né? Administrar o negócio. Afinal de contas, se as regras são iguais para todos, não teria por que eu ter dúvida. As regras, sim. Eu vou fazer as regras, vou seguir o caminho, e o meu amigo aqui, que é meu concorrente, ele vai fazer a mesma coisa, o outro vai fazer a mesma coisa, e eu não preciso me preocupar com isso. E aí eu peço um contador que vai cumprir meia dúzia de obrigações e a minha vida está resolvida. Não é assim. Infelizmente, no Brasil não é assim. Então, o empresário brasileiro, e se dá para dizer que a gente pode se orgulhar de alguma coisa, a gente tem muito talento. Porque além da dificuldade da competição, em qualquer área é difícil, o Tobias aí, na área de cerveja não deve ser nada fácil, né? A competição com cervejas é bastante acirrada, mas além de saber cerveja, tem que saber administrar, saber gerir um negócio, conduzir ele de forma mais adequada. Então, o empresário brasileiro, ele cria uma carapaça, uma habilidade assim que é apreciada no mundo, né? Não à toa, muitos executivos brasileiros vão dirigir empresas no exterior. Boa. Pela experiência, né? Sim, porque tem essa visão mais macro, assim, meio que se obrigou a dominar várias coisas. Eu dizia hoje em aula, falando com os alunos sobre um tema específico lá, sobre soluções para a dificuldade das finanças do Brasil. E aí eles falavam isso e aquilo. Eu falei, gente, a vantagem do Brasil é que a gente já testou tudo. Todas as possibilidades, todas as tentativas, e por isso que nós somos mais experientes. Os Estados Unidos estão enfrentando inflação agora. Eles não sabem o que é inflação, eles não sabem como lidar com a inflação. Então, a gente vai chegar como doutor para eles. Olha, inflação... Pode dar aula sobre isso. Eu sei como é que funciona a inflação. Hiperinflação, quer saber? Eu sei te explicar. Então, talvez a nossa vantagem seja essa, né? De já passar por muita dificuldade de toda a ordem. É questão tributária que a gente está falando aqui, é questão trabalhista, é a competição, é o governo criando regrinha e atrapalhando a vida do empreendedor. Então, essa combinação gera um empreendedor muito mais resiliente, para usar uma palavra do momento. E por que a gente faz essa comparação? Até eu que não entendo nada de tributarismo, a gente já começa a comparar assim, o Brasil... Aqui no Brasil é tudo mais difícil, mas eu não tenho ideia como é que é nos Estados Unidos, não tenho ideia como é que é na Europa. Tu esteve nos Estados Unidos, então eu imagino que pelos Estados Unidos tu manja pra caramba, né? Qual que é a grande diferença? Por que aqui no Brasil é tão mais complicado ou nem é tanto assim? Como é que funciona isso?
É interessante, assim, e quando eu vejo, porque é a minha área, né, eu vejo o pessoal debatendo, mas nos Estados Unidos é assim, na Dinamarca é assado. Os caras falam, eles leram um memezinho do Instagram, não sabe como é que funciona. Nos Estados Unidos, longe de ser simples, tá? Eu me inscrevi no curso lá de Corporate Tax, que seria o imposto de renda da pessoa jurídica aqui. E fui fazer o curso, assim, tem uma série de regrinhas, é chatinho. Mas, assim, a mentalidade deles é o seguinte, cara, até tu chegar no nível de Bovespa, tu é café com leite. Uhum. Então, basicamente, tu vai ter pouquíssimas obrigações, enquanto tu é uma empresa, vamos fazer a comparação aqui com a empresa do Simples, no Brasil. Então, enquanto tu é simples, tu é café com leite. Então, tu vai ter uma simplificação, meia dúzia de obrigações e tu vai tocar a tua vida. Depois o troço fica complexo. Então, para empresas grandes, realmente daria para dizer que chega ao nível brasileiro de complexidade. Mas, qual é a diferença? Eles têm um imposto, que é o Corporate Tax, seria o nosso imposto de renda da pessoa jurídica. O empresário brasileiro paga imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição para a Previdência, mais a tributação sobre serviço ou sobre mercadoria. E aqui eu estou deixando de lado para não ficar estendendo a resposta. Tem um monte de outros que eu poderia citar. Então, ali imagina a complexidade. Como é que tu vai entender tudo isso. E aí se torna bastante complexo. Pois e essa complexidade ali que tira a confusão da Índia. Essa complexidade que afasta as pessoas dessa área, né? Exato. As pessoas fazem, cara, isso aí eu não quero nem saber, sabe? Eu não quero nem entender direito como é que funciona tudo isso aí. É só os caras me mandam lá, o contador manda uns boletos lá, eu pago. Nem quer entender muito dessa área, sabe? E tem um mito, assim, que os meus alunos, quando ingressam na disciplina, e eu sempre pergunto, né? Por que vocês odeiam tributário? Já sei que eles odeiam. Por que vocês odeiam? E aí um mito que tem entre os estudantes de direito é que o direito tributário é a área da matemática do direito. Eu ia fazer essa pergunta antes. E o cara que fugiu da matemática, ele foi pro direito para fugir da matemática. O que é a matemática? Então ele vai se deparar lá puxa, eu tenho que fazer essa cadeira, eu vou ter que fazer cálculo. E aí, então, cálculo não é comigo. Eu não gosto de tributário. Quando, na verdade, sim, é importante saber, mas os cálculos não são complexos. A complexidade não está no cálculo. A complexidade está para chegar no cálculo. E aí é que a gente não consegue consenso. Porque calcular ali é simples, mas chegar naquela E eu brinco com os alunos, tal, né? Porque vocês sabem fazer isso vezes isso? A fórmula é a mesma para todos os tributos. É base de cálculo vezes alíquota. Então, é uma operação de multiplicação. Uhum. Não tem complexidade. Agora, chegar nesses fatores do cálculo, aí é que mora o perigo. E tu acha que essa complexidade no Brasil, assim, tu saberia dizer por que nós chegamos nesse nível de complexidade? A gente se esforçou muito. A gente se esforçou muito ao longo dos anos. Eu diria assim, tem vários fatores, né? Mas tentando responder de forma mais rápida aqui para a gente ficar divertido aqui o assunto. A complexidade começa com digamos... Cabral, Portugal, a herança portuguesa, né? E a estrutura, o modo de pensar europeu, português, continental, é muito o que está arraigado em nós. Isso se reflete até hoje, né? Vai dizer, vocês não ouvem assim, muitas das pessoas assim, eu não, a minha rua aqui não está boa por causa do prefeito. Estou dependendo sempre do outro, né? Daquela pessoa oficial. Eu acredito, deposito no oficialismo, naquela pessoa que representa a autoridade para resolver os problemas. E se tu vai ver na tradição de colonização britânica, por exemplo, é muito da pessoa se virar, né? Cara, eu não gosto do prefeito, não gosto do governador, não gosto do presidente, mas a minha vida segue normal. Nós não, nós depositamos muitas expectativas no oficialismo. Uhum. E isso faz com que a gente autorize, não é por acaso. Não é por acaso, a gente autoriza os caras eu quero que a prefeitura faça tal coisa. A prefeitura, tudo bem, então eu vou te cobrar.
tributo. E aí vão se criando, porque tem que passar pelo oficial. Quando, na verdade, a gente tem visto fenômenos interessantíssimos de resolver os problemas na própria comunidade. Porto Alegre tem uma obra lá, que era a obra da Copa, em 2014, que não ficou pronta para a Copa da Rússia. E só foi entregue depois. A da entrada lá? A da entrada é pior, tá. mas tem uma que é muito curiosa, assim, o desfecho, que a comunidade ali pegou olha, os comerciantes, eu não aguento mais, eu tive prejuízo, nós vamos fazer uma caixinha, nos reunir e vamos concluir a obra. Nós mesmos. Prefeitura, sai para lá, deixa que eu faço. Aí o que aconteceu? A prefeitura foi lá inaugurar a obra, que ela não concluiu. Filhos da mãe. Mas eles não fazem isso à toa, eles fazem isso porque a gente deposita. A gente dá essa autoridade para eles. Sim. E aí essa autoridade faz com que legitime a cobrar. Então a solução passa por isso. Eu estou esperando de você aí, meu governante, e ele diz, ok, eu quero fazer, eu sou bom, eu sou bondoso, vou fazer, mas eu preciso, e a forma é tributar. E aí a tributação começa a ficar cada vez mais complexa, porque aquele tributo a pessoa já está esgotada, né? E aí, então, vamos criar um outro. Mudou o nome, mudou o problema. Aí criou um outro, criou um outro, criou um outro. E aí a gente tem um monstro hoje, que é o nosso sistema tributário, cheio de tributos, repleto, é uma sopa de letrinhas, né? Para quem não conhece, é difícil de entender. Sim, as pessoas não fazem nem ideia o que é. Mas tudo por quê? Porque a gente foi demandando e os burocratas disseram, tudo bem, eu tenho a solução, é só tu me pagar que eu faço. Me paga que eu faço. Só que se tu só aumentasse o imposto de renda, por exemplo, como é que funciona nos países desenvolvidos? Eles têm um imposto sobre o consumo, sobre as vendas, e um imposto sobre a renda. Só isso. E aí, se só tem um tributo sobre cada base econômica, né, vendas e renda, tu tem controle. Tu, cidadão, né, poxa, eu sei que 27,5% o meu imposto de renda é caro. Eu sei, e se subir um ponto percentual eu vou gritar. Uhum. Mas e se eu criar uma contribuição? Que eu não sei nem para que é, não sei nem qual é o nome. Aí eu boto um outro nome, boto uma outra alíquota, e aí a gente cria uma forma de cobrar sem que as pessoas reajam. Tem uma frase do ministro do Napoleão, ministro seria o nosso posto Ipiranga, lá na França, no século XVIII. Ele disse que a arte de tributar é o jeito de tirar o maior número de penas de um ganso sem fazer ele gritar. E é mais ou menos forte. A resposta que eu acabei de dizer. Sim, sim. Vai tirando aos pouquinhos, né? Vai tirando, que daí se tu tirar... É tipo cozinhar o sapo ali também, né? Que dizem que tu tem põe que um sapo na panela, tu vai aumentando o fogo, ele morre. Devagarinho. Ele morre não porque percebe. Ele não se liga que tá esquentando. Exatamente, é isso aí. Forte isso aí. Mas me corrija se eu estiver errado, mas a ideia, então, assim, começou lá há 500 anos atrás, isso aí, né? E de lá para cá é uma construção, assim, os caras foram criando mecanismos para normalmente tapar um tipo de furo, fazer um tipo de investimento, né? Tipo, precisamos criar uma tributação tal porque a gente vai aplicar nisso, nisso, naquilo. Aí criava lá um negócio, botava lá uma porcentagem. Agora surgiu que a gente precisa investir em saúde, não sei o que, não sei o que. Então vamos criar um outro aqui que vai direcionar dinheiro para isso. E aí foi sendo feito. E não e assim, justiça seja feita, né? Não foi assim, eles fizeram na mão grande. Nós pedimos, nós, sociedade. Sim. Se a gente pegasse e dissesse, cara, não quero, deixa que eu vou fazer. Eu vou me organizar aqui no meu bairro e vou resolver esse problema. Não, a gente vai lá e pede para alguém lá de cima resolver. E ele, tudo bem, vou fazer. O último caso, só para ilustrar isso, mais recente, iluminação pública. Iluminação pública, a iluminação das ruas. Durante muito tempo foi um serviço público custeado pela energia de uma estatal. E aí, estatal é aquela bagunça, né? A prefeitura, se não pagar, se acerta lá com a estatal. Não... Quando privatizou, a empresa que fornecia a luz para a prefeitura disse, olha, tu não está pagando, eu vou cortar a luz. E aí a prefeitura, poxa, mas antes eu não precisava pagar, agora eu tenho que pagar, que história é essa? E aí, como é que resolve isso? Criando mais um tributo. E aí... Quem está assistindo aí vai lá na fatura de energia elétrica e vê se não tem lá em letras bem miudinhas contribuição de iluminação pública. É um dos tributos mais recentes criados.
Então, eu quero luz. Distribuíram para o contribuinte. Bota pagar na fatura, ali. eu pago a luz, aí o dinheiro vai, passeia e chega minguado para pagar a luz. E isso é consumo de dinheiro, né? Sim. Esse dinheiro ir Sim. passeando. Isso é um problema do brasileiro ou é um problema do ser humano? Daí essa pergunta vai refletir assim, como é que funciona nos outros países? Eles não têm essa contribuição? Eles têm também ou é menor? Não, porque assim, vamos lá, boa parte dos serviços, eu não vou chamar de públicos, tá? Vamos chamar de serviços, porque público tu já está associando que tem que ser o Estado que tem que prestar um serviço público. Na verdade, os serviços consumidos pela sociedade, majoritariamente, são prestados pela própria sociedade. Então, assim, vamos pegar um exemplo mais à esquerda possível, vamos pegar a China. China comunista, né? Como é que é o serviço... Tem SUS na China? Não tem. Não tem SUS na China. Um chinês ele tem que se socorrer do sistema privado de saúde. Uma solução. E aí, a gente, nisso, poderia comparar com os Estados Unidos, que também o sistema de saúde é totalmente privado. Então... Valeu, brother. Veja só. Aí, no Brasil, o que a gente... Não, a saúde é pública. Nós temos um sistema de saúde pública universal. Sabe o que é isso? Tu assegurar para cada cidadão brasileiro, 212 milhões de pessoas, que eles têm direito a qualquer tratamento. Qualquer. Pode ser gripe ou pode ser uma doença rara que custa 10 milhões de reais. O Brasil paga, porque está na nossa legislação. Só que aí, a custa de quem, né? A sociedade toda vai ter que pagar e não há dinheiro que custeie esse modo fantástico que foi criado. É muito bonito, né? E quando se fala contra o sistema público de saúde, parece que a pessoa é cruel. E quem vai me assistir agora vai dizer, pô, o cara ele prefere que as pessoas morram. Não é isso. É que, assim, não há como dar tratamento de saúde universal para todo mundo. Não tem como. Mesmo se nós drenássemos todo o orçamento da União para dar saúde de graça para todo mundo, todos os tratamentos, todos os medicamentos, não haveria dinheiro suficiente para isso. Não tem. Então, a gente criou um sistema que ele é público, gratuito, universal, só que é a desgraça verdade, que as pessoas a gente paga. Vivenciam. Nós não usamos, as pessoas que têm um mínimo de condição se socorrem do sistema privado, pagam um plano de saúde. As pessoas que não têm condições, elas vão para o sistema único e aí elas vão para o sorteio, que isso é mais cruel, né? Sabe o que é tu tá com câncer, depender do tratamento e depender do sorteio? Será que vai ter tratamento para mim? Será que na minha região vão me dar? Tá na Constituição que tem, mas na prática não tem dinheiro, porque os recursos são limitados. E aí a pessoa fica na fila de espera, aguardando uma cirurgia, aguardando um transplante, mas no papel a gente assegurou tratamento para as pessoas. É complexo. Isso é cruel. Complexo. Eu ia já puxar uma pergunta aqui, mas acho que nós temos que deixar para o final essa pergunta aqui. Eu quero perguntar para ti no final se tem solução isso aí. Né? Se existem maneiras. Mas antes de não tocar nisso aí, falou muito antes do que a gente... Quando a gente está no Simples Nacional, normalmente a gente está café com leite. Né? Então a gente está em uma empresa ali, né? Está mais simplificado o negócio. Tá lá. E quando a gente passa lá de um faturamento tal, a gente vai entrar em outras categorias. Uhum. Isso aí nos diz que se preocupar com tributação é coisa de empresa grande? Não. Ou tu acha que não? Não, definitivamente não. Se preocupar com tributação no Brasil é coisa de brasileiro. Vamos colocar assim. Todo brasileiro deveria se preocupar. Seja ele pessoa física, seja ele empresário que tem uma pessoa jurídica. Todo. Por quê? Porque o sócio governo, o sócio Estado, ele consome uma parte dessa riqueza. E essa parte dessa riqueza ela é decisiva para tu ter sucesso ou não. Então, se tu não está fazendo o cálculo, vamos lá, tu vai planejar a tua atividade, vai projetar os próximos anos, e se tu não calcula uma margem correta, é muito, tendencialmente, é quase certo que a gente vai sacramentar o fracasso. Porque muda muito a conta. Muda muito a conta, dependendo de qual regime tu vai escolher, dependendo de qual operação tu vai fazer, dependendo de que jeito tu vai estruturar.
E se a gente for pensar em pessoas físicas, tem uma série de equívocos que as pessoas cometem e que isso faz diferença para consumir uma parte importante, né, do orçamento de cada um. Então, pensar em tributação não é coisa de empresa grande ou de empresa pequena, é de brasileiro, infelizmente. Sim. Deveria ser uma preocupação de todo mundo, ao mínimo entender diria, um pouco. Eu diria assim, como consciência de cidadão, para a gente exercitar a cidadania, beleza, todo mundo deveria... Mas, assim, não deveria ser algo como é tão decisivo a ponto da gente tomar decisões a partir da tributação. Num mundo ideal, eu não deveria ser mais bem-sucedido porque eu escolhi um benefício fiscal. Uhum. Eu sou mais bem-sucedido porque eu fui mais competente no meu trabalho, na minha atividade. Isso deveria ser o critério. Se hoje no Brasil tem algumas pessoas que têm mais sucesso porque elas ganharam um regime especial, a gente já vê que está tudo distorcido, né? Já tem um problemão aqui. Sim. Porque uma pessoa conseguiu um regime e eu não tenho. Então, me ralei. Sim. Eu vou ter que correr muito mais do que ela para alcançar Quando tu está falando em regime, você está falando no quê? O que é esse regime, para as pessoas entenderem? Vamos dar um exemplo assim que é bem... ele talvez seja o mais eloquente assim, para mostrar. O Brasil criou um regime especial para empresas que decidirem se instalar em Manaus. Aí eu pergunto para vocês decidiriam montar a empresa de vocês em Manaus? Parece que não. Não. O público consumidor de vocês está aqui. Está aqui. A população do Brasil está na região sul e sudeste. Por que eu vou ir para Manaus? Bom, mas eu consigo acessar o mar mais rápido? Será? Não tem nenhuma razão que leve uma empresa a ir para Manaus, exceto um regime especial de tributação, que é a Zona Franca de Manaus. E aí, a gente criou uma coisa, assim, surreal. A gente faz as mercadorias passearem. Onde é que estão os componentes dos produtos de Manaus? Talvez esse microfone, as câmeras ali tenham sido produzidas em Manaus. Onde é que foram produzidos esses componentes? Em São Paulo. Esse componente, ele pega um caminhão, vai até o Porto de Santos, embarca no navio. O navio vai até lá à beira do rio, aí tem que trocar para navio, porque eu não sei porquê, não é o mesmo. Sai do navio do mar, vai para o navio fluvial, entra em Manaus, desembarca um caminhão e leva para a fábrica. Montou a câmera, montou o microfone. Agora quem é que vai consumir? Sim. Lá em São Paulo. O cara de São Paulo. Tem que voltar. Voltar todo o caminho. Tá. Quanto custo foi dispersado nisso? Bah. Quanta energia foi dispersado nisso? Por que eu fiz isso? Para ganhar um benefício de Manaus. Faz sentido isso? Faz nenhum sentido. E esse benefício é pago pelos brasileiros. Quando tu diz benefício, é pagar menos tributação. Não pagar nada, praticamente. Não pagar nada. Isso é o que a gente chama de subsídio? Vamos agrupar assim, benefício fiscal. Quando você ouviu falar benefício fiscal, é o grupo que dentro tem outros benefícios que pode ser o subsídio. Entendi. Subvenção, alíquota zero, isenção, enfim, tem uma série de artimanhas para a pessoa pagar menos. O resultado prático é pagar menos. A fábrica que está instalada em Manaus, hoje, na prática, paga muito pouco ou quase nada. E aí, sim, num país em que a tributação é alta, tu não pagar nada, tu tem uma vantagem. Nossa. Uma vantagem competitiva enorme. Partiu Manaus. Vamos para lá. Vamos abrir uma ponta em Esse Manaus. podcast em Manaus seria mais barato do que no... Que aqui. E o calor. Mas Mas a gente ia consumir mais cerveja. Então. Isso pode ser uma vantagem. Mas, pois é, e essas coisas, né, que é louco, assim, porque essas coisas se criam e depois é muito difícil tu acabar com isso, né? Porque como é que tu vai agora acabar com isso? Como é que tu simplesmente vai tirar esse benefício fiscal que existe em Manaus, sendo que foi se criado uma zona onde é que tu tem um parque industrial, deve ser gigantesco, com muitas empresas que foram por causa disso. Tu não consegue mais voltar, não é fácil, sabe? Não estou dizendo que é impossível, mas é quase impossível. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Só para ter um número, assim, isso custa para o brasileiro 30 bilhões. Em torno de 30 bilhões. Ano. Para que a gente
possibilite em Manaus não ter tributação, basicamente. Então, isso custa para nós 30 bilhões. 30 bilhões no orçamento, dispersando para todo mundo, quantas coisas a gente poderia fazer? É mais ou menos o que o governo está discutindo agora na PEC, chamada PEC de transição, enfim, antes era PEC Kamikaze, agora ganhou o nome PEC Transição, que é para financiar o auxílio, ou bolsa. Então, assim, atender muita gente. Lá atende uma meia dúzia de empresas, com um número de empregos que cada vez é decrescente. Cada vez é menor. O número de empregos gerados, esse era um dos motivos, né? Vamos abrir empresas em Manaus, porque lá terá uma mão de obra, emprego, e desenvolve a região norte do país, que é importante. Na prática, isso tem cada vez mais se revelado ineficiente, né? Do ponto de vista de geração de emprego. Mas, como tu disseste agora há pouco, é difícil de cortar esse benefício. Foi só o governo anunciar a redução do IPI, e aí é um troço que meio... para ver a complexidade do Brasil. Vocês que não são da área, se eu anunciasse, hoje eu vou baixar o IPI, que é o imposto, é bom ou é ruim? Pra gente, se eu vou comprar, é bom. Bom, né? Parece bom. É bom, reduzir o IPI é bom, né? Para todo mundo é bom. A Zona Franca de Manaus gritou, esperneou, fez um baita de um carnaval contra a redução do IPI. Por quê? Porque se reduzir o IPI do Brasil todo, eles perdem a vantagem. Então, eles querem IPI alto no Brasil e zero para eles. Porque daí eles se tornam competitivos. E assim, a gente tem uma série de outras distorções no país, tudo criando na base do lobby, de quem tem acesso ao burocrata lá, que é aquele oficialismo que eu acabei de falar, né, da nossa história. Então, quem conseguiu esse benefício agora não consegue mais desmamar. Olha por que essas histórias de tributarismo aí não é tão legal assim. Tá louco. Não, eu acho legal. Acho, tipo assim, como essas coisas começam a fazer sentido, elas ficam mais interessantes, assim, né? A gente que acaba se distanciando porque o que chega para nós é só a sujeira, parece, né? É só o lobby, é só o cara tirando vantagem da onde, daqui, dali, e aí tu acaba se distanciando de tudo, não quer saber de mais nada. Esse que é o problema, eu acho. Esse que é o problema. Mas e o Edson tocou num ponto ali antes que é interessante, assim, que é quando a gente fala em tributação, a gente está pensando normalmente, pelo menos na minha cabeça, em vias de negócios, né? Empresas, tal. Até por isso que eu fiz a pergunta de se era coisa de empresa grande. Mas aí tu já trouxe o ponto também que impacta a pessoa física. E às vezes a gente não faz esse link direto, assim, né? No fim do dia, a tributação ela vai pesar no bolso do cidadão, do indivíduo. Não adianta assim, eu vou instituir um imposto. Vejam só o que o governo recentemente fez. Elevou o imposto dos bancos. E aí quem não gosta de banco, né? Banco é malvadão lá, fica me ferrando com aquelas taxas absurdas. Eles têm mais é que pagar imposto. É isso aí, o governo está certo, vamos aumentar o imposto do banco. O que o banco vai fazer? Vai repassar. E você não viu, e desafio aí quem pegue uma manchete, uma notícia de um banco indo a público dizer, eu sou contra, isso é um absurdo, aumentar esse imposto. Tudo certo. Ficaram quietinhos, está ótimo. Não, pode aumentar. Esse encargo repassa para os serviços ficam mais caros, o crédito mais caro no Brasil, e aí, quem é que paga essa conta? Nós suportamos esses repasses. E aí isso justifica porque o Brasil tem oligopólios, né? Tem meia dúzia de banco, meia dúzia de companhia aérea, meia dúzia de companhia telefônica. Essas empresas ali que são as donas do campinho, elas passam toda a tributação para o consumidor e não estão nem aí. Não estão nem aí se aumentar, se baixar. É indiferente. E tu acha que esse é um mecanismo governamental para... Se eu não posso aumentar a tributação direta no consumidor final, eu aumento aqui, esses aí repassam, então tá tudo certo, assim, vai vir para cá. Por isso que eu falei, é algo feito com muito, muito talento para dar errado. É uma mente perversa que pensou muito bem para dar errado. E aí fica difícil, inclusive, de nós nos insurgirmos, né? Eu sou... Vamos lá, eu quero que tire da fatura, não sei se vocês sabem, depois chega em casa e olha na fatura de telefone celular. Tem lá um negócio em letras miudinhas, FUST. É um tributo, FUST.
FUST. Vocês nem sabiam que pagavam, né? Não. Para que serve isso? Sendo muito direto, curto e grosso, para nada. Mas eu vou dar a explicação. FUST é uma contribuição para o Fundo de Universalização do Sistema de Telecomunicação. Ou seja, cada um de nós paga um tantinho para ter uma telefonia melhor no Brasil. Nós pagamos desde 98 e até hoje tem lugares aqui na região metropolitana de Porto Alegre que não tem sinal. Horrível. Esse dinheiro não foi usado para a finalidade para a qual foi instituído. Está lá na fatura. E o que eu faço com isso? Eu não posso reclamar porque não sou eu. Eu suporto o pagamento. Eu sou consumidor de telefonia, mas eu não sou o contribuinte. Quem é o contribuinte? É a empresa de telefonia. Sim. Ela está indignada com isso? Não. Ela passou para nós. Tá tudo certo, só repassou. Só repassou. Então ficou uma combinação perfeita, né? É o crime perfeito. Desde que ano isso? 98. Desde 98 nós pagamos FUST. E isso que é a merda no Brasil, né? Quando a gente fala em sistema, assim, que se cria as coisas, é isso, assim. Tu cria algumas coisas que têm intenções boas no início. Só que na prática isso não acontece. E aí isso fica se perpetuando e depois não consegue mais tirar. Isso faz parte do sistema, tá lá, né? E mas, aí... de novo, nós pedimos. A sociedade brasileira, ela foi educada para depender de alguém. Totalmente. E aí a gente pediu, governo, você é que tem que resolver isso. E aí o governo, tudo bem, eu crio um fundo. Quando vocês ouvirem, assim, talvez fique a lição de hoje da nossa bate-papo aqui, quando ouvirem assim, o governo está pensando em criar um fundo, gritem, esperneiem, porque é fria. É certo que vai dar errado. Criação de fundo é para drenar dinheiro. Quando é que tu tomou por... Sim, agora eu não quero mais falar desse direito tributário pesado que só parece que é um linguajar de advocacia que nós, seres normais, não entendemos nada. Vamos para a internet falar sobre isso, vamos tentar dar uma... como é que se diz? Uma popularizada no vocabulário. Quando que aconteceu isso? Quando é que rolou essa transformação? Para começar a trazer esses conteúdos... Para ti, para começar a expor isso. Por que tu começou a trazer isso na internet? Assim, eu faço isso há muitos anos para um público bem limitado, que são a minha sala de aula, os meus alunos ou clientes. Eu falo com os clientes e explico tudo isso. Isso é um público limitado. E aí, com o surgimento de redes sociais, plataformas, etc., mas tem gente falando lá e tem uns caras que falam e até nem sabem de nada. Besteira, digamos assim. Então, eu acho que eu tenho possibilidade de comunicar com um público maior do que aquele limitado que eu comunicava. E aí veio a pandemia. Eu tinha essa ideia na cabeça, assim, de conversar, de comunicar um pouco mais amplo, né? Mas daí com a pandemia isso brotou e virou uma necessidade, né? Sim. Até mesmo para eu continuar dando aulas, teve que ser por meio eletrônico, virtual. Então, isso acabou acontecendo meio que... Era um desejo, mas que veio o empurrão da pandemia. Bom, então vai lá e grava. Uma história muito parecida com a nossa. Muito parecida. Vai, grava uma câmera. Bota a cara lá e vamos Bota a cara e vamos lá. E aí eu comecei a fazer e aí tem sido bacana. Tem sido uma jornada bem legal, porque a gente comunica com pessoas que tu nunca ouviu falar. E é legal, assim, às vezes tu vê o reconhecimento do trabalho e isso vem mais instantâneo, né? No modo offline, talvez levaria uns 5, 6 anos para alguém que comprou meu livro me encontrar na rua e um dia dizer, poxa, legal que tu falou, legal. Isso tem acontecido de forma mais instantânea, né? Eu postei o vídeo, no dia seguinte as pessoas, que legal, bacana. Isso daí era uma dúvida que eu tinha. Isso tem acontecido de forma mais interativa, mais instantânea. Os feedbacks ali, né? E é legal tu comentar com isso, porque a nossa história é muito parecida também nessa parte de criação de conteúdo, assim. Já era uma vontade há muito tempo, aquela coisa de ficar estruturando, de pensando em qual que é a melhor forma e tal. E aí também, quando começou a pandemia, a gente botou assim, quer saber, é agora, vamos começar a criar conteúdo, vamos entrar nas redes de vez, vamos fazer isso, vamos começar Instagram. E aí foi vindo, né? E uma coisa foi levando a outra. Não é à toa que hoje a gente está aqui gravando podcast, mas não começou assim, né? A gente começou lá produzindo conteúdo no Instagram, dali vai para tal coisa, faz uma live, dali vai para o YouTube, do YouTube vai... Sabe? É uma construção de uma coisa bem na outra. E tu pensa nessa parte toda de criar conteúdo ali, né? De estar presente. Hoje tu tem Instagram, canal no YouTube...
canal no YouTube, Instagram, Facebook e o LinkedIn. Você tem o LinkedIn também. E tu tem um site bem bacana, bem estruturado. O site tem bastante informação lá. Foi feito meio de forma amadora, mas o ponto bacana do site é o blog. Até quem quiser seguir lá é edersonporto.com. Tem um blog, e no blog eu tento, não assim, falar em muitas páginas, muito longo, mas assim, responder de forma objetiva problemas, e muitas das coisas são dúvidas de clientes. O cliente chegou, trouxe uma dúvida, eu puxo isso, dá um conteúdo. E aí eu monto lá a resposta rapidinho e boto lá. E isso tem gerado bastante interação, e é engraçado que depois as pessoas buscam no Google, né? E aquela busca gera uma nova consulta. A busca orgânica que a gente tanto fala. A busca orgânica. Aí, na prática. Exatamente. Eu sou metido. Eu sou metido na área de vocês aí. Eu aprendi um pouquinho tateando, assim, e fuçando. E tem funcionado. Tem funcionado isso. Que legal. E isso é bacana. Ó. Já trouxe um insight para vocês aí que estão pensando, que é... O site não morreu, nem o blog morreu, né? Pelo contrário. Ele serve muito para a gente fazer exatamente isso que o Ederson falou, que é a gente pegar dúvidas que as pessoas têm, aquilo que elas estão sentindo, que estão buscando, e a gente criar conteúdo sobre isso para que seja rastreável, né? E aí mais gente vai chegar até nós. E aí, claro, que envolve mais estratégia ali para fazer essa pessoa, de fato, entrar em contato e tal, alguns gatilhozinhos, algumas coisas. Mas é para mostrar que funciona, né? O Éder traz justamente o ponto que a gente volta e meia fala, que é tu vejo ficar quebrando a cabeça, tentando criar um conteúdo do nada, que mal tu sabe para que vai servir. Cara, o cliente fez uma pergunta. Anota aquela pergunta, tá ali? Anota aquela pergunta. Depois tu vai lá e responde ela, assim como tu respondeu pro teu cliente. Depois tu responde ela, pode ser na frente de câmera, pode ser através de um texto, pode ser... Cara, pode ser de diversas formas. Gera esse conteúdo para gerar valor, e aí com isso a gente cria autoridade. A autoridade começa a aparecer mais, começa a ganhar mais relevância e vem embora, né? E tu acha que durante essa tua caminhada dentro do digital, assim, isso impactou de fato a tua vida fora? Eu diria que imediatamente, assim, não. Diretamente não, porque ainda a advocacia, vamos lá, a minha área em específico, né? É difícil, assim, uma pessoa que tem um problema muito delicado, que é o que eu faço, né? Um problema mais complexo, que exige uma confiança, a pessoa aí no Instagram, advogado tributarista, esse cara aqui, ele faz umas dancinhas, eu vou contratar ele. Não. Tu faz dancinha no Instagram, né? Ainda não. Preciso ensaiar. Tá. Vai ter que fazer primeiro aula de salão, né? Dança de salão. Dança de salão. Voltamos à pergunta número 1. Mas o que tem acontecido, assim, é eu fomentar um outro atendimento, que é aquele que a gente falava no início, do advogado não o litigante, aquele que vai para o foro com a pastinha, falar com o juiz, que é o cara que resolve problemas, dúvidas. Tu tem uma dúvida e eu tenho experiência, eu posso te resolver a tua dúvida, a gente marca uma reunião, eu te oriento, está resolvida, a pessoa sai satisfeita. É uma consulta que relativamente é barato, tu não precisa, e tu vai economizar quantos R$1.000 aí sobre o caminho que tu decidiu tomar no teu negócio, na tua vida, enfim. É muito comum, assim, um conteúdo que eu produzia sobre pessoas que vão trabalhar para uma empresa no exterior, mas estão morando no Brasil. Como é que funciona? Pessoas que vão morar no exterior, como é que funciona a tributação? Tributa no Brasil, tributa lá fora. Eu produzi um conteúdo no blog, respondia, e começaram a surgir dúvidas e demandas sobre variações desse tema. Até que chegou uma... historinha engraçada. Produzi esse conteúdo respondendo uma dúvida de um cliente e deixei lá. Passa um tempo, vem uma consulta. Marca lá a reunião, a pessoa diz que brasileira, foi morar nos Estados Unidos, montou um negócio, constituiu um patrimônio lá e agora está decidindo voltar para o Brasil, e aí como é que faz? Eu respondi, dei orientação, o que deveria fazer, e o meu trabalho terminou ali. E, enfim, a pessoa não quis mais detalhar, e eu também quer compartilhar mais informações, então eu vou cobrar para fazer o trabalho completo, né? Não é só uma pergunta e resposta. Fiquei por ali, ficou satisfeita, pagou a consulta, foi embora. E o time do escritório vai lá e pergunta: mas o que ela faz? O que essa cliente faz? E que história é essa?
Olha, não tive curiosidade, não perguntei, ela me deu as informações que eu precisava para falar sobre a tributação e para mim está suficiente. O time lá, a gurizada, não se deu por satisfeito, foi buscar os dados. Atrás. E aí, essa pessoa estava com uma empresa de cannabis nos Estados Unidos. Uma empresa de cannabis. E aí o troço é mais complexo, não é simples assim. E aí puxa, como é que veio parar no meu escritório uma consulta disso? Tá aí outro conteúdo, ó. Falar sobre cannabis. Esse pode gerar um conteúdo específico. E aí a gente começa a entrar, né, nessas coisas assim, cada vez mais a gente tem os brasileiros indo para fora, né, ou trabalhando daqui, empresas daqui fora, ou mais ainda ficando aqui, na verdade, ganhando em dólar, né, empresas de fora contratando aqui. Mas aí começa a surgir essas dúvidas realmente, assim, mas aí como é que funciona isso, a tributação toda que vai ter em cima disso? É tributado o quê? Né? A entrada do dinheiro aqui, é a empresa lá que paga, o que é? Porque são coisas diferentes, leis lá diferentes que são aqui. É bem complexo essa parte. Sim, isso vai se tornar cada vez mais comum, né? Porque a gente vivenciou durante a pandemia, a gente continuou a trabalhar, mas os clientes de vocês, imagino, não perguntavam onde é que vocês estavam exatamente. Estou em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre. A gente tem clientes de tudo que é lugar. Isso não muda mais nada. Tipo assim, tudo bem. E se vocês estiverem morando em Ilhas Caimã? Não mudaria nada, porque vocês continuariam atendendo. Então, essa é uma tendência. E se as pessoas... E o critério territorial, assim, que era muito o que o direito se agarrava, né? Onde é que está o teu pé? Uhum. É aí que eu vou definir onde é que tu vai pagar o imposto. Isso hoje não faz mais nenhum sentido. E aí mudam completamente as diretrizes, as normas. E aí surgem dúvidas. E aí o profissional tributarista é chamado para resolver. Até tem um negócio ali, lembrei agora da história do Facebook, né? O Facebook também, ele saiu dos Estados Unidos e foi para... Não lembro agora se era a ilha... Eu sei que tem um lance, eu não lembro agora se era o Facebook, posso estar confundindo, mas tinha empresas também que foram para, por exemplo, navios, assim. E aí montaram ali para não estar dentro de um país, aí não tá com... Não foi o Facebook isso aí. É uma loucura. Mas o Facebook fez essa jogada. Ele saiu lá dos Estados Unidos para ir para um outro lugar, para não pagar as tributações lá. E daí fica todo esse lance. Tá, mas como assim? Só porque o cara não está aqui, né? Fornece todo o serviço para todo mundo que está aqui. Daí a empresa não está aqui, daí ela não vai pagar. Mas isso é complicado, né? As big techs, as grandes, né? Vamos lá, Facebook, Amazon, Apple... Se eu perguntar qual é a sede delas, de pronto dizer Estados Unidos? Não. Não é, né? Não é Estados Unidos. Daí tem um escritóriozinho lá na PQP. E aquele escritóriozinho é a sede oficial. E aí, por uma estratégia de planejamento tributário, você remete o dinheiro para lá, tributa lá ou não tributa, porque eventualmente o país é um paraíso fiscal. E caso das Ilhas Caimã, né? Tem vários países que têm esse tratamento favorecido e as big techs, elas até pelo modelo de negócio, né, que é imaterial, não é físico, então pode estar em qualquer lugar. E aí eles fizeram isso, estruturaram isso. Isso tem um debate muito, muito intenso na minha área, porque é o problema do momento, né? Os países todos estão vendo que a tributação está se esvaindo, assim, que nem a areia, quando tu pega na mão, ela vai escorrendo. Tu quer tributar, mas não tem como segurar, porque não é físico. E aí os países estão começando a dar o contragolpe. Então, os países estão se organizando para tentar combater isso. Mas não tem como combater. As coisas vão se modificar, né? Tem muita coisa que vai se modificar muito ao longo dos próximos anos por causa dessas novas. Só que as coisas avançam muito rápido, né? Então, assim, a gente vive naquela coisa de que a cada 2 anos que passa, assim, é o dobro de informação que a gente gera e tal. Então, meio que um negócio exponencial, assim. E isso é a mesma coisa, cara. As coisas mudam tão rápido que quando começa a se adequar, as coisas já estão mudando de novo, né? Então, é complexo isso aí, assim, mas é as discussões que a gente tem hoje, né? Assim, de como é que faz isso aí. Porque tu pensa assim no mundo, né? Um mundo cada vez mais interligado, sem essas barreiras físicas entre os lugares, as organizações, em qualquer lugar, contratando gente de qualquer lugar. E aí tu não tem essa unificação mundial. Cada lugar tem o seu... difícil estabelecer umas coisas. Deixa eu aproveitar essa deixa aqui para perguntar
Uma perguntinha que surgiu no teu Instagram, que eu vi lá que tu postou um conteúdo, eu pensei, eu não vou nem ler esse post aqui, eu vou só perguntar para ele no nosso podcast, que é em relação às apostas. Porque agora nós estamos em época de Copa, estamos gravando aí, sei lá o que aconteceu agora, acabou de acontecer o Jogo do Brasil nas oitavas de final, para mais ou menos se localizar a data que a gente está hoje. E tem muita gente apostando, a gente sabe disso, e aí ganhei uma bolada. Tô rico. Porque esses dias eu até vi no Twitter lá, os caras apostaram R$2 e tinha a possibilidade de ganhar 150 mil. 2 virou 150, mas o cara não ganhou. Ganhei 150 mil. E o que eu faço com isso? Eu tributo, não tributo? Cadê? Aí é que tá. Tá aí um conteúdo. Já me deu a ideia para fazer a continuação. Basicamente, se tu tá sediado no Brasil, e pouco importa se tu é brasileiro, nato ou não, se tu está sediado no Brasil, você vai ter que tributar. Ou seja, o leão vai ficar feliz. Ele vai morder uma parte dessa bolada ou desse prêmio que você recebeu em aposta. Então, em que pese o leão... E aí tem uma coisa curiosa, né? O leão, ele é muito malandro. Porque ele não se importa com a origem do dinheiro. E ainda que tu dissesse que é jogo do bicho, aposta, cavalo, rinha... Não interessa se é legal ou ilegal. Nesse quesito aí, ele fecha o olho. Ele fecha o olho. Existe uma expressãozinha em latim que é pecunia non olet, que significa dinheiro não tem cheiro. Que é isso que ele seguia. Não me interessa de onde é que veio. Só me diz aqui que tu ganhou e tributa. E a tua vida está resolvida do ponto de vista tributário. Então, as apostas no Brasil, elas devem... os ganhos, né, devem ser oferecidos à tributação. Obviamente, tem uma faixa de isenção até R$ 1.903. Então, se tu ganhou menos do que isso, é isento. Se for mais do que isso, tu tem que pagar imposto de renda. 1.903 é isento. Acima disso... Somado com tudo que tu ganha no mês, né? Sim. Então, se tu tem um salário de 2 mil, ganhou R$100 na aposta... Soma os R$100 com os 2 mil e tu vai tributar isso. Pode ser que tu se ferre, então, né? Porque se tu ganha 1.900, tu não tá sendo tributado, aí tu ganha R$100 e tu se ferrou. Porque vai ganhar 2 e agora vai tributar em cima de tudo. Na prática, isso aí tu só tem que ir lá no declarar que tu recebeu esse dinheiro aí e é isso aí. É isso aí. Tem um formulário chamado Carnê-Leão, de novo leão, né? Carnê-Leão, que tu declara o rendimento que tu recebeu de forma fortuita, né? Que não é... Se tu é empregado, tem o desconto na folha. Tua empresa desconta e tu não precisa fazer nada. Mas se tu recebeu, tu tem que declarar. Recebi isso aqui, eu vou tributar. Eu acho que tu queria saber e se eu não fizer. Era essa a tua... E se eu não fizer? Também. Se tu não fizer, o leão tá de olho. Sim. Então, assim, cada vez mais tem se usado instrumentos eletrônicos, controles, para fazer triangulação de informações e descobrir. Claro, se a gente estiver falando de R$100, o leão não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Mas assim, o teu patrimônio era 0 neste ano e no ano seguinte tu passou a ter um carro importado e um apartamento. Ué, o que aconteceu? Da onde veio? Da onde é que veio esse patrimônio? Se tu declarava que era isento. Então tu tem um patrimônio constituído a descoberto, que é o termo técnico para dizer. Então, se está descoberto, tu tem um problemão. Sim. E aí, como é que tu resolveria esse problemão? Declarando. Ganhei na aposta. E aí, tributa, esse dinheiro tá legal. Isso aí me lembrou um negócio que é muito dos mais complexos, assim, que muitas pessoas vivem, que é quem tem imóvel, essa parte do acréscimo do imóvel ano a ano, da valorização. Isso aí aumenta. Isso aí é uma coisa que daria só um podcast só sobre isso aí, porque eu também não entendo bulhufas de como é que se faz isso aí direito, sabe? Mas eu sei que é isso. Por exemplo, comprei um apartamento de 200 mil. Ano a ano ele valoriza, mas a gente não faz nada, deixa lá. E aí quando vai vender daqui a 10 anos, esse apartamento tá valendo 500. Aí tu vai pagar... Simplificando, Christian, para ficar bem simples assim, a regra é assim: tudo que tu adquirires, tudo, pode ser esse copo, pode ser um NFT, pode ser uma cripto, pode ser um apartamento, eu comprei por 10 e vendi por 1 milhão, eu ganhei dinheiro. E o leão quer saber, o leão quer tributar. Então tu tem que dizer, eu comprei por 10 e vendi por 1 milhão. A diferença é o ganho de capital. Não importa a inflação. Aí, no caso específico dos imóveis, Daí tem, né? a inflação
Desde o Plano Real foi cortada a indexação, né? Então não tem mais atualização, o que é uma injustiça, né? Imagina, só do ano passado para cá são 10%. Sim. Então, tu perdeu 10% pela perda do poder econômico da moeda. Deveria poder, mas não pode. Então, o teu apartamento, teus bens todos, eles valorizaram naturalmente, mas tu não pode atualizar. Então, quando tu for vender, ele já aumentou só porque teve inflação, então vai pagar imposto sobre isso. Isso se chama imposto inflacionário. Tá, então não tem o esquema da inflação ali. Não tem correção. Não tem correção. Imóveis antigos, anteriores ao Plano Real, tem uma tabelinha lá para reduzir o valor. Aí tem. Tá. Mas... Imagina. Eu diria assim, de um modo geral... É muita sacanagem, né? Porque tu não teve ganho de capital. Teve correção do teu capital ali para acompanhar, digamos, a inflação. E tu vai pagar o imposto de renda sobre aquilo lá. Chega nesse momento, a gente dá risada disso, né? De tão engraçado que é. Tipo assim, foda-se. E já que nós estamos falando em ganhar dinheiro aqui, quero tocar no ponto de investidor. Porque investidor também é um ponto legal de a gente pensar, né? E eu sei que tu fala bastante sobre isso também. Inclusive, tu tem um livro que fala sobre isso, que é o mais importante para o investidor sobre tributação. Olha só. Tá aí, presenteando vocês. Tá aí, olha aí, um livro pra gente. Obrigado. Joga na câmera lá. Deixa eu jogar na câmera aqui, ó. Olha aqui, galera. Vai desfocar, vai ficar uma bosta. Livro bonito. Desfocar depois o Tobias dá um jeito. Valeu, muito obrigado. O mais importante para o investidor sobre tributação, porque hoje a gente vê mais pessoas investindo, né? Graças a Deus, né? Mais brasileiros entrando nessa questão de investimento, entendendo um pouco mais sobre isso, ainda que é muito pouco, mas temos mais uma parcela olhando para isso aí. E aí começa a vir todo esse esquema também dessa parte de tributação que está envolvida nessa parte de investimento. Mas eu quero te fazer uma pergunta: por que tu escreveu esse livro aqui? De novo, aquela ideia de furar a bolha. O tributarista é o cara... No direito, os caras são chatos, né? Via de regra, o profissional do direito é chato. O tributarista é o mais chato. Tá falando isso aí, né? Eu estou falando dos meus colegas, de mim mesmo. Os profissionais do direito são muito chatos. E aí, dentre os profissionais do direito, o tributarista talvez seja um dos mais chatos, porque ele fala de um troço complexo, é difícil, a gente já falou de tanta coisa ruim aqui. Então, assim, eu preciso comunicar com as pessoas lá na ponta. Eu preciso falar com quem é empreendedor. Eu quero tentar conversar com esse cara, e aí um gancho que eu encontrei foi falar de investimento, porque muita gente se interessa. E eu sei de tributação. Eu não sou expert em investimento, longe disso, mas eu conheço algumas coisas, sou interessado pelo assunto, mas tributação eu sei. Então, eu posso dar dicas para melhorar o desempenho do investidor. E essa foi a minha proposta, né? Melhorar o desempenho do investidor, porque o leão, ele come uma parte do teu desempenho. Então, se tu conseguir aliar o conhecimento com a estratégia, tu pode ter uma vantagem. Bem, eu fiquei curioso, porque o livrinho ele é relativamente fino, né? O mais importante para o investidor é sobre tributação. Acho que é direto ao ponto. Vai ficar na cabeceira esse livrinho aí. Eu vou ler esse negócio. Vou começar a entender. A gente vai marcar um novo podcast pra gente, só para baixar o nível dessa conversa aqui. Legal, né? E esse livro, ele tem uma historinha curiosa, que é... Para quem é interessado em investimento, provavelmente deve ter lembrado, mas eu acho que eu já ouvi essa frase em algum lugar. É porque eu efetivamente quis homenagear o autor, que é uma fera em investimento, que é Howard Marks. E ele tem um livro cultuado no mundo todo, é americano, o mais importante para o investidor. E ele explica lá a teoria sobre investimento. Ele é investidor profissional. E ele é um livro muito cultuado. E aí mas eu quero falar o mais importante para o investidor sobre tributação. E aí eu homenageei ele, fiz a capa igual a dele. Para homenagear o cara. Sim. Mas eu jamais imaginei que eu fosse vender livro enganando as pessoas. Óbvio que sabe quem é Howard Marks, quem é o Ederson. Que eu estou falando de tributo e ele fala de investimento. Vocês acreditam que gerou uma treta? Eu imaginava que poderia dar, sei lá, daqui a uns 5 anos alguém descobrir isso e se incomodar. Não, foi questão de 2, 3 semanas. E aí gerou Mal tinha lançado o livro. Mal tinha lançado o livro, tu copiou a capa,
Essa já é a capa nova, né, da segunda edição. Da segunda edição. Modificado já. Felizmente a primeira edição já esgotou, mas a capa original era uma capa amarela, parecida com essa, com letras em verde e com uma listra verde. Então, assim, eu não copiei uma marca, não copiei uma criação genuína. É uma frase numa capa amarela. Mas, obviamente, prestando homenagem, todo mundo sabe quem é Howard Marks, quem gosta de investimento. Eu não imaginava que as pessoas fossem se enganar. E aí algumas pessoas lá, enfim, colegas da advocacia, resolveram, eu vou tirar dinheiro desse cara. Encrencaram. Mas, enfim, tá resolvido, a capa é diferente agora. Não foi treta só na internet, então? Não, recebi notificação. Notificação de um colega, nobre colega, advogado, querendo ganhar um. E quando a gente fala de livro, quando é que foi escrito esse livro aqui? Esse daí foi no 2021. 2021. Porque... Esgotei a primeira edição em 21 e agora estou na segunda, 2022. E existe essa vontadezinha de um dia a gente vai escrever um livro, né? Um dia a gente vai, né, Cris? Sim, um dia eu vou. Fazer um filho. Tá num podcast agora. Fazer um dia a gente vai escrever plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Eu acho muito legal escrever um livro. Eu acho que, tipo assim, tu realmente materializa vários conceitos, fundamentos, histórias que tu teve e está botando aqui tudo aquilo que tu entende que é o teu melhor sobre esse assunto. Eu acho isso muito legal. E 2021, então, esse é um livro muito recente. E o outro, tô curioso pelo outro já. O outro, 2020. E esse livro surge de um convite interessante. Coisas assim, aquelas combinações meio místicas da vida. Um conhecido indicou para alguém que falou com alguém numa universidade na Flórida para eu dar aula de compliance. E assim, eu sempre gostei do assunto, mas eu nunca tinha lecionado o tema. E aí, conversando lá com os responsáveis para dar um curso específico sobre compliance, eu topo o desafio. Eles me contrataram, eu fiz um curso, montei, preparei as aulas, gravei as aulas. Foi um desafio também falar frente às câmeras. E aí, depois desse curso concluído, poxa, mas o material está tudo pronto. Eu já fiz a parte mais difícil, que é coletar e tal. Vou materializar isso num livro. Legal. E aí surgiu o livro também foi um sucesso, vendi a primeira edição em 2020, 2021 me dediquei àquele, e aí agora eu lancei a segunda edição desse. Posso fazer a perguntinha? O que é compliance? A gente está passando por um processo de compliance agora na agência que a gente está trabalhando. E o que é compliance? Assim, se eu puder resumir numa explicação bem curtinha, é fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Caramba! Só que fazer a coisa certa no Brasil é extremamente complexo. A gente já falou de tributação, né? E compliance abrange tudo. Então, é fazer a coisa certa do ponto de vista tributário, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista dos contratos, da contratação de pessoal, o tratamento das pessoas. Então, eu quero... A empresa que decide, eu quero abraçar o compliance. Tu está dizendo, nesse exato momento, eu quero fazer as coisas certas. E aí vem um troço bacana, que é o que eu defendo. Que na verdade deveria ser o padrão. Deveria ser o padrão. Claro. Só que no Brasil não basta tu dizer... Tipo assim, eu sou uma pessoa ética. Cara, todo mundo deveria ser ético. Todo mundo tipo deveria assim, ser ético, mas não é. Tá. Na prática não é. Isso nos gera um custo muito grande. Esse é um custo que nunca ninguém calculou. Mas assim, quanto custa eu desconfiar de alguém que eu contratei? A gente desconfia, né? Sim. Tu vai contratar uma pessoa que vai fazer uma pintura na tua casa. Vai contratar alguém que vai fazer o conserto do teu computador. O conserto do carro. Eu desconfio. Sim. Será que o cara tá fazendo a coisa certa ou ele tá me passando para trás? Fica com o pé atrás, né? O brasileiro, ele é desconfiado. Porque... E ainda mais a nossa região aqui. Não é à toa, né? Porque nós constantemente sofremos sacanagens. É um sacaneando o outro. Lei de Gerson. Então, levar vantagem. Então, como brasileiro, o Brasil é um país fértil para a gente desenvolver a cultura do compliance. Que é, cara, eu quero fazer a coisa certa. Tu é o nerd. Deixa eu ser o nerd. Eu vou fazer a coisa certa. Mas aí, o que é bacana? Tu desperta para os teus clientes, poxa, o cara abraçou o compliance, ele tem um código de conduta, ele tem um compromisso. Os caras, não, peraí. Eles estão dizendo que são honestos, mas eles também estão assumindo compromissos. Sim. Isso desperta assim uma atmosfera, um círculo virtuoso. Legal.
que é tu falar com teus clientes. É quase como se tivesse um selo, assim. É um selo e tu contamina as pessoas. Os teus clientes vão gostar, os teus fornecedores vão gostar, as pessoas que tu se relaciona, poxa, os caras estão preocupados com isso. Eles querem fazer a coisa certa. É mais ou menos isso. Eu defendo isso. Mas, assim, se tu quiser uma outra explicação, e que para alguns é dado no Brasil, ganhou muita fama com a Lava Jato, compliance é anticorrupção. Essa é uma explicação mais... vamos lá, tacanha, mas que diminui a importância do compliance. Compliance é conduta de anticorrupção. Então, é compromisso da empresa em não corromper e não praticar corrupção com qualquer funcionário público ou agente público. Sim. Mas é uma parte. É uma parte, isso é uma parte. E talvez vocês aí, o pessoal que está nos assistindo, nunca se relacione com nenhum órgão público. Então, daí tu vai dizer, então compliance não é para mim. Eu não preciso fazer compliance. Se eu não vou fazer licitação, eu não contrato com órgãos públicos, eu não preciso fazer compliance. Errado. Fazer o compliance é zelar para que tu esteja, na maior parte do tempo, ou almejando fazer a coisa certa. Pode ser que tu erre. Pode ser que tu cometa um erro. Ninguém está livre de cometer um erro. Mas eu cometi o erro tentando fazer a coisa certa. E aí, isso tem uma vantagem, inclusive num eventual litígio. Vou ser processado pelo meu empregado, porque ele está me acusando de assédio. Poxa, mas eu tenho aqui um código de conduta que a minha empresa não compactua com o assédio. Eu oriento, eu tenho treinamentos com os funcionários para dizer, aqui a gente não tolera assédio. Então, se tu mostrar todo esse conjunto para o juiz, ele vai dizer, pô, isso é um ponto fora da curva. Se aconteceu, não é normal. Então, isso vai em teu favor. E implementar nas empresas, implementar nos ambientes organizacionais, eu diria, não só empresa, pode ser uma associação comunitária. Qualquer tipo de organização. Uma organização não governamental, qualquer entidade humana. Eu brinco com os meus alunos dos cursos de compliance. A igreja. A igreja precisa de compliance. Ele vai pensar, mas eles não visam lucro. Sim, mas olha quanto escândalo que associado à igreja. Então, mesmo a entidade religiosa, eu diria que precisa ter um compromisso, um código de ética, regras. E se acontecer? Ninguém está livre de acontecer dentro da tua organização uma coisa que tu não quer. Mas e se acontecer? O que eu vou fazer? O que é feito? Está aqui. Está previsto. E, de novo, aquela ideia da gente não precisar do governo, né? do burocrata. Não sei se a polícia vai descobrir. Eu não sei se alguém vai fazer. Eu vou fazer. Eu descobri na minha empresa. Isso não está certo aqui com o que a gente prega, os nossos valores. E, assim, o procedimento é esse. Pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão, ou pode ser a demissão. Está fora. Tu fez isso aqui a gente não tolera, está fora aqui do nosso negócio. E isso vai te amparar depois se tiver discussão. A pessoa foi alertada, isso não era possível. Legal. O caminho, mais ou menos, é assim, tu tem leis no Brasil e tal que regem tudo. Aí tu vai ter a tua empresa e tu vai montar um código de conduta em cima disso para estar legal com tudo isso, que são basicamente um conjunto de regras. Mas aí tu diria, mas não preciso, se já tem a lei, por que eu vou... Não, é porque são as regras da tua empresa. Sim. Eu ia dizer, é um livro de regras de cada empresa. De cada empresa. A Sarras pode ter um compliance, vai ser diferente da cervejaria da outra esquina. Aqui. Da outra esquina, que não tem nada... E esse é um erro muito comum, assim, dos colegas que vão trabalhar nessa área. É muito comum. Eu vou pegar um modelo. Eu vou fazer um código de... cervejaria, então já teve outra cervejaria, eu pego o dela e boto no meu. Não. Pode ser, vamos lá, estou aqui criando uma situação. Uma cervejaria islâmica. E que tem o traço cultural é muito importante. Algumas coisas na cultura islâmica são toleradas, por exemplo, a poligamia, que na cultura ocidental não. Mas tem outras coisas que não são permitidas. Então, eu vou ter, dentro da cultura, dentro dos valores dessa empresa, coisas que talvez na outra não seja problema, mas na minha é. Sim. Então... E até trazendo um exemplo assim que poderia ser, por exemplo, quando a gente falou antes da questão de assédio, né? O assédio também é uma coisa muito subjetiva, assim, digamos, em alguns pontos. E o que a gente pode pensar assim, então eu vou criar um conjunto de regras que vão tentar inibir esse tipo de coisa.
né? Exato. Que seja do tipo assim, nenhum diretor da empresa pode ir só com uma funcionária numa reunião, por exemplo. Pô, pode estar uma coisa, porque eu quero evitar um certo tipo de problema que pode acontecer. Então eu crio uma regra ali que diz, não pode acontecer isso aqui. Mas aí tem um outro ponto que é importante, assim, a regra pela regra no papel não serve para nada. Porque tem a legislação brasileira, Sim. que já veda, proíbe, coíbe o assédio. É preciso, assim, tu implementar a cultura. Então, passa pelo quê? Tá a regra, mas, assim, nós temos que ter uma bandeira. Qual é a bandeira aqui dessa nossa organização? Gente, reúne a equipe, assédio não é legal, não é bacana, isso atrapalha o nosso desenvolvimento. E, se acontecer, o nosso tratamento vai ser esse. Bom, então isso é o treinamento, comunicar, transmitir. E tem que ser... Viver o compliance, né? Viver. Trazido várias vezes. E fazer isso do cotidiano. Criar junto também é muito importante. Decisões que vêm de cima para baixo. Eu estou fazendo porque o cara me mandou fazer. Não funciona. Tu tem que criar assim com a equipe. Poxa, o que vocês acham aqui que são os nossos valores? O que nos distingue dos outros? Por que nós somos reconhecidos? Quando você consegue criar essa linha, é fácil de montar o que pode e o que não pode. Sim. Porque daí depois vai ficar meio intuitivo, sabe? A ideia é que não seja regra como no direito, de eu vou lá no código, artigo tal, isso não pode fazer. Não, é meio intuitivo, porque tu já tem a linha do comportamento que é digamos, a espinha dorsal da empresa. Isso é outra área, né? Compliance, podia ficar aqui a noite inteira. Eu ia perguntar só, o compliance ele surgiu há muito tempo? Porque aqui no Brasil a gente ouve falar há pouquíssimo tempo, né? Sim. O compliance no Brasil ele é recente e muito se tornou... Até que é uma palavra inglesa ainda, né? De origem inglesa, né? De origem... Vai vir aí, não... O brasileiro vai dar brasileiro. Não, já tem. Compliance. Eu escuto as pessoas falarem, tu que escreveu sobre compliance. Mas o compliance tem sido traduzido como um programa de integridade, ou sistema de integridade. Que a tradução não é boa, porque ela limita para a questão muito da ética. A corrupção, os ilícitos. E é muito mais do que isso, né? Como eu tentei explicar. Mas ele é realmente recente no Brasil. E o trazer para o Brasil e tornar mais famoso, muito do mérito é da Lava Jato. E nas sentenças do juiz Sérgio Moro, quando ele condenava as empresas, quando ele condenava os executivos, ele diminuía a pena ou aumentava por ter ou não ter compliance. Isso era um fator de definição da pena. Não, essa empresa tinha compliance, mas aconteceu esse ilícito. Essa não tinha, então aí as pessoas, poxa, então eu tenho que cuidar disso. Valorizar mais. Eu tenho que cuidar disso. Legal. Então isso fez realmente com que as pessoas abrissem os olhos, porque é muito mais antigo, né? Tu perguntava, isso é antigo pra caramba. Nos Estados Unidos tem a FCPA, que é a lei de anticorrupção deles, que era da década de 70. Então, mas antes mesmo disso, já no início do século XX, eles já tinham algumas normas para regulamentar e evitar má condutas. Desde os bancos, aí tem o crash da Bolsa, né? Em 1929, e de lá para cá eles começaram a criar várias regras para conformar condutas e evitar que houvesse algum tipo de desvio de comportamento. Então, tem toda uma historinha, assim, que é longa, mas eu resumo, assim, tem mais de 100 anos. Não é recente. Fantástico. Começamos a aplicar agora. A gente falou sobre muita coisa legal aqui. Falamos bastante, o bate-papo voou, né? O Fábio falou assim, cara, falar sobre direito tributário, não sei nada sobre isso. Eu vou fazer aquele papel de que faz as perguntas idiotas, assim, cara, mas como é que nós vamos conversar sobre isso? Muito legal. Mas aí a gente vê que na prática a gente muito nosso dia a dia, né? É o dia a dia. A gente é envolvido por isso porque a gente conseguiu mostrar aqui que tanto para quem tem empresa, né, no nosso caso, e várias pessoas que estão assistindo têm empresa, né, já é mais notável isso na prática ali, mas a gente começou a trazer muitos casos também de pessoa física, né? O quanto isso nos impacta, o quanto isso circula na nossa vida, e a gente tem que estar ligado. E nessa parte de investidor ali,
A gente não conseguiu entrar tanto assim a fundo, mas fica aí já de indicação, galera, de novo, o livro aqui do Ederson. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Site, tudo aqui, vai estar aqui embaixo. Tá aqui embaixo no YouTube todo sites, links de acesso aqui para ele poder... para vocês poderem dar uma olhada e olhar esses materiais que ele tem, conhecer um pouquinho mais sobre ele. E a gente quer que tu deixe assim, também mais indicações, além dos teus livros aqui sobre esses assuntos, o que mais tem para as pessoas consumirem sobre esses assuntos que a gente falou aqui, direito tributário, compliance. Onde é que elas podem buscar isso aqui? Bom, quem quiser me acompanhar, seguir aí nos perfis nas redes sociais, bota lá @edporto.br no Instagram, Ederson Porto no YouTube, tem algumas aulas. Muito das aulas são as aulas da graduação que eu acabei gravando em razão da pandemia. Então tem aula lá gratuita, inteira, 1 hora, 2 horas, 3 horas de aula gravada. Está lá gratuito para assistir. E além disso, bom, a era da informação propicia tu ter muita informação, muita coisa de graça, né? Então, hoje em dia, tu tem acesso a muita coisa. É difícil até de dizer qual é a melhor fonte. Mas, para quem é interessado por tributação, você vai encontrar alguns portais, né? Tem o portal J, que ele é fantástico para quem gosta do direito, e lá tem uma seção só sobre tributação, então eles abastecem. É do Grupo Globo, né? Então tem uma tradição de jornalismo sério, de prospectar informação. É muito interessante. Os informativos, né? Para quem é do direito, o informativo do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, lá abastece com informações. E quem me der o prestígio de me acompanhar, eu fico feliz, porque esse é o meu dever enquanto professor, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que preparar material para a minha atividade. Eu passei nas redes a compartilhar isso de forma gratuita para quem tem interesse. Então, parabéns pela iniciativa, né? Porque tem muito professor hoje que faz a mesma coisa e acaba ficando vamos usar o só dentro da sala de aula, né? Mas que poderia estar trazendo esse conteúdo para as mídias e difundindo muito mais. E a gente quer que tu deixe também um recado final para a nossa audiência, um recadinho aqui de final, que na verdade a gente costuma falar o seguinte, que na verdade o recado final que as pessoas deixam aqui vai muito mais do que a nossa audiência. Esse recado é exibido para o mundo inteiro, em todas as línguas, e todo mundo entende isso no momento que recebe isso. Então, se tu pudesse deixar esse recado final, assim, que tu leva para tua vida, tá? Pode ser profissional, pessoal, pode ser sobre a área, alguma coisa que tu tem para ti, assim, que talvez até inspira as pessoas. O que tu diria para essas pessoas hoje? Olha, é profundo isso. Tem que fazer uma reflexão. Mas eu acho que tem muito a ver com o que é minha trajetória. A gente contou um pouco da minha trajetória, contou um pouco do que eu tenho defendido e escrito, assim, que é a potência do indivíduo, do ser humano, de tu fazer a diferença. Isso fez a história de muitas pessoas que eu admiro. Quando a gente vai ler biografias, histórias das pessoas... e que pessoas que têm uma trajetória de lutar contra a adversidade, de acreditar, essa trajetória eu acho muito inspiradora. Então, assim, eu acho que nós deveríamos resgatar isso. E o brasileiro, eu falei muito a crítica do brasileiro aqui, mas vamos ser justos. Poxa, o brasileiro, ele rala todo dia, ele não tem ajuda de ninguém. O brasileiro tem ajuda do governo, não tem ajuda porcaria nenhuma. Então o cara rala. Só que qual é o erro dele? É continuar a ficar dependendo. No próximo governo, depois da Copa, depois do Natal, depois do Ano Novo, aí eu vou fazer alguma coisa. Não, cara, tu está fazendo, tu já está ralando. Vai lá. Às vezes falta instrução, educação. Eu acho que talvez isso seja o diferencial, né? A gente buscar o conhecimento. Hoje, falávamos do conhecimento democratizado, né? Cara, tu pode fazer curso em Harvard de graça. Tá lá na plataforma, tem aulas gratuitas de Harvard. Tu pode estudar onde tu quiser. Não vai ter o diploma de Harvard, mas tu pode ter o conteúdo de Harvard em casa, sem pagar nada. Então, assim, nós vivemos a era da informação, aproveite da melhor forma. Entre um vídeo do TikTok e outro, entre uma bobagem e outra, use o tempo lá de forma sábia. Porque esse é limitado, é escasso. A gente não inventou ainda como multiplicar o tempo. As 24 horas são iguais para todos, os brasileiros, os chineses, os americanos. A nossa vida na Terra, né, é limitada, né? Então, o nosso tempo é escasso. Aproveite de forma sábia, eu acho que essa é a mensagem.
Fantástico. Sensacional. Fantástico. Eu bato muito nessa tecla também. Eu sou contigo, assim, buscar conhecimento, né? É uma coisa que a gente fala muito sobre isso. Assim, cara. O cara tá sempre... learning. O cara tá em constante aprendizado a vida inteira. Nunca parar. Não tem mais esse, né? Do estudei até tal idade, agora ensino eu trabalho. Agora... Ensino médio, graduação, uma pós-graduação e estou formado, tenho todo o conhecimento que eu precisava. É a tua vida aprendendo para sempre. Isso. E a gente acredita muito nisso e também por isso que a gente compartilha bastante conhecimento, né? E aí, né, Ederson, a gente quer agradecer pelos nossos livros. Até se tu deixou uma dedicatória que ele vai ter que assinar depois. Vai ter que assinar. Né? Vou pegar um autógrafo dele aqui. Autógrafozinho. E já deixou os teus arrobas aqui, né? A gente vai tá todos os links aqui embaixo. Entrem ali, comecem a seguir ele, olhem os conteúdos, se interem um pouco mais sobre essa parte de tributação. Que quanto mais a gente conhece sobre alguma coisa, também a gente passa a gostar mais, né? Às vezes a gente... Aquele bicho de 7 cabeças que a gente não conhece nada. Aí começa a entender um pouquinho, mas só tem umas coisas interessantes cabeças. aqui. Tem pouco aí menos. diminui um pouquinho, né? 6, 5. Então faz parte sobre isso. Foi um prazer te receber aqui com a gente. Gostou muito dessa conversa. O prazer foi meu. Acho que foi bacana, passou rápido. E parabéns pelo trabalho de vocês aí. De comunicar com o público de forma mais descontraída, né? Acho que a gente precisa disso. Menos burocracia, menos formalidade, mais papo reto. Boa. Fantástico. Esse é o nosso compromisso aqui, né, Fábio? É isso. E a galera que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal. Chegou aqui no final do vídeo. Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Se tá no Spotify, também segue aqui a nossa lista. Entra ali, segue o nosso perfil ali. E comenta todos os comentários que vocês deixam aqui. Joga as dúvidas lá embaixo. A gente vai responder. A gente vai repassar pro professor. Se tiver alguma dúvida sobre tributação, manda pra gente encaminha pra se tem algum assunto que a gente não vai responder, é esse. Mas alguém vai responder. A gente vai buscar a alternativa. E é isso aí. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Eu sou Christian Schink. Eu sou Fábio Schink. E esse foi mais um podcast entrevista. Dale!